Boa noite, ouvinte. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortex Créditos Tributários. No tributário de hoje, o podcast da Cortex. Nós vamos explorar as recentes decisões que impactam a tributação das empresas, incluindo decisões do CARF e novas normas da Receita Federal. Nos acompanhe toda segunda-feira e fique informado das principais mudanças e andamentos no mercado tributário brasileiro. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês de seguir a Cortex no Spotify e também no nosso canal do YouTube, onde esse podcast fica disponível em ambas as plataformas, e aproveitar para convidar vocês também para conhecer o nosso Instagram, Cortex Créditos Tributários. Nossa primeira notícia: o CARF mantém a decisão que afasta a tributação sobre taxa de corretagem. Em decisão tomada por maioria dos votos, a primeira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, manteve a isenção de tributos como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de corretagem por corretores autônomos na venda de imóveis. A decisão foi tomada após não terem conhecido os recursos da Fazenda Nacional, impedindo que o caso avançasse para o mérito. A discussão envolvia uma empresa imobiliária acusada de omitir receitas ao não tributar os valores recebidos por corretores pagos diretamente pelos compradores. A Fazenda Nacional argumentava que a imobiliária seria beneficiária integral dos valores de corretagem e não os corretores autônomos. No processo, a imobiliária defendeu que os contratos de corretagem eram uma prestação de serviço em que os valores eram pagos pelos compradores diretamente aos corretores, não constituindo receita da empresa. A segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão havia anteriormente decidido que as comissões recebidas por corretores autônomos não configuravam receita da pessoa jurídica. Na Câmara Superior, a maioria dos conselheiros decidiu que não havia similitude fática entre os casos apresentados, encerrando a discussão sem avanço para o mérito. A nossa próxima notícia: o CARF aprova 16 súmulas e rejeita a proposta sobre omissão de receitas no IRPF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o nosso CARF, aprovou nesta quinta-feira, 26/9, 16 novos enunciados de súmulas, incluindo temas sobre matéria aduaneira, responsabilidade solidária e créditos com gastos de fretes. No entanto, uma proposta favorável ao fisco sobre o cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Física, o IRPF, foi rejeitada. O texto rejeitado buscava impedir a exclusão da presunção de omissão de receitas ou rendimentos nos casos que não fosse comprovada a origem dos depósitos, mesmo para contribuintes com atividade rural. A conselheira consultada afirmou que o enunciado será revisado e submetido à votação em outra oportunidade. Entre as súmulas aprovadas, destacam-se algumas desfavoráveis aos contribuintes, como a que determina a responsabilidade solidária das empresas de um mesmo grupo econômico pelo cumprimento de obrigações previdenciárias. Outra súmula aprovada trata da impossibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre gastos com fretes no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa. A maioria das súmulas foi aprovada por maioria de votos e passará a vincular o Tribunal e as Delegacias Regionais de Julgamentos, as DRJs, que representam a primeira instância administrativa. Além disso, 2 súmulas foram aprovadas pelo Pleno do CARF. A primeira determina o início da contagem do prazo para homologação tácita da compensação, conforme o artigo 74 da Lei 9.430 de 96. A segunda rejeita a equiparação entre compensação e pagamento para fins de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, prevista no Código Tributário Nacional. A votação das súmulas ocorreu na Superintendência da Receita Federal de Fortaleza, no Ceará, parte de um esforço do CARF em aumentar a celeridade e previsibilidade dos julgamentos. A nossa próxima notícia é: a Câmara Superior do CARF mantém tributação sobre PRL fixa da editora forense. O tribunal concluiu que forma de cálculo não promove incentivo à produtividade como previsto na legislação. Por unanimidade, a segunda turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, decidiu manter a tributação sobre a participação nos lucros e resultados que a PLR paga pela editora forense, por considerá-la incompatível com a Lei 10.101 de 2000. A decisão foi motivada pelo fato de a PLR ser calculada de forma fixa, com base no número de funcionários, sem qualquer relação com o desempenho individual ou coletivo.
Segundo os conselheiros, o formato utilizado pela empresa não atende aos objetivos da legislação, que são integrar o capital e o trabalho e incentivar a produtividade. No caso analisado, a editora forense pagava R$ 675 a cada funcionário, independentemente de sua função ou contribuição direta para os resultados da empresa. Durante a sustentação oral, o advogado da editora forense argumentou que a PLR era definida com critérios claros e de conhecimento prévio, sendo o valor calculado de acordo com o número de funcionários. Ainda assim, para a relatora do caso, conselheira Fernanda Melo Leal, o pagamento de forma descrita não atinge a finalidade da norma, que é servir de instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade. A presidente da turma, conselheira Lisiane Angelotti Meira, destacou que o problema não está na existência de uma parcela fixa em si, mas na falta de uma correlação com a lucratividade ou produtividade da empresa. Não queremos afastar de modo absoluto a parcela fixa. Entendemos que ela não é possível se não há uma concatenação com a lucratividade ou a produtividade, afirmou Meira. A decisão deixa clara a posição do CARF de que, para a PLR estar isenta de contribuições previdenciárias, é necessário que ela atenda aos requisitos de motivação e incentivo ao aumento da produtividade. No caso da editora forense, o formato adotado não cumpria esse propósito, justificando assim a incidência das contribuições previdenciárias. Nossa próxima notícia: impressoras multifuncionais são classificadas como aparelhos de fotocópia, decide o CARF. A decisão contrária à empresa estabelece nova interpretação sobre classificação fiscal das impressoras multifuncionais. Por 7 votos a 1, a terceira Câmara do CARF decidiu que as impressoras multifuncionais produzidas por uma companhia devem ser classificadas como aparelhos de fotocópia na classificação fiscal NCM 9009-21.00, que compreende aparelhos de fotocópia por sistema óptico ou contato. A decisão contraria ao pleito da empresa, que defendia a classificação do NCM 8471.60, que abrange unidades de entrada ou de saída, podendo conter unidades de memória. A empresa argumentava que, por serem equipamentos multifuncionais, as impressoras deveriam ser classificadas de acordo com a sua função principal, que seria de impressora, conforme entendimento comum e amplo, suporte jurisprudencial. No entanto, a fiscalização insistiu que a correta classificação deveria se basear na característica predominante da fotocopiadora dos equipamentos. Com a reclassificação fiscal, a empresa será obrigada a recolher impostos, como o Imposto de Importação, o IPI, a COFINS e o PIS, o que gerou o pedido de impugnação. Contudo, a maioria dos conselheiros seguiu o voto do relator, que apoiou a decisão com base em acórdãos anteriores desfavoráveis ao contribuinte. A decisão reforça a interpretação do CARF de que, no caso de produtos multifuncionais, a classificação fiscal deve considerar a função principal de acordo com os critérios técnicos de cada mercadoria, podendo resultar em impacto tributário para empresas que importam ou produzem esses equipamentos. A nossa próxima notícia é a nova orientação da Receita Federal sobre inscrição do CNPJ de entes da Federação e unidades gestoras de orçamento. Diretrizes esclarecem a obrigatoriedade e distinção de inscrição no CNPJ para órgãos públicos. As unidades de órgãos públicos que são gestoras de orçamento devem ser obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, como matriz, enquanto as demais podem optar pela inscrição como filial do órgão ao qual estão vinculadas. A regra foi detalhada pela Receita Federal com base na Instrução Normativa RFB 2119 de 2022. Os entes da Federação, Estados, Distrito Federal e municípios devem ser cadastrados no CNPJ como matriz, sendo identificados como pessoas jurídicas de direito público, de acordo com a sua natureza jurídica específica, 123 hífen 6 para Estado ou Distrito Federal, 124 hífen 4, e para município, 134 hífen 1 para a União. Essa categorização não deve ser confundida com os órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como prefeituras e secretarias, que têm regras próprias para serem inscritos como matriz ou filial, dependendo de sua função e gestão orçamentária. Secretarias municipais que desempenham atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial
sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas, são consideradas unidades gestoras de orçamento e, portanto, precisam ser inscritas no CNPJ como matriz com natureza jurídica 103, hífen 1, órgão público do Poder Executivo Municipal. Além disso, a Receita Federal ressaltou que as consultas feitas em desacordo com os procedimentos e requisitos estabelecidos pela legislação tributária são consideradas ineficazes, ou seja, não produzem efeitos. Para serem válidas, as consultas devem descrever de forma precisa o fato a ser interpretado conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB 2058 de 2021. Nossa próxima notícia: despesas com laudos técnicos de segurança geram créditos de PIS e COFINS. Gastos com laudos técnicos de segurança de máquinas e equipamentos podem resultar em créditos fiscais para empresas do setor. A Receita Federal esclareceu que os gastos com a emissão de laudos técnicos elaborados para garantir a segurança de máquinas e equipamentos, conforme exigências da norma regulamentadora número 12, NR 12, do Ministério do Trabalho e Emprego, podem ser considerados insumos para efeitos fiscais, gerando créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS e a COFINS. Essa decisão é aplicável às empresas que fabricam e instalam máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, além de peças e acessórios. De acordo com a solução de consulta emitida, os dispêndios relativos aos laudos técnicos, quando elaborados por profissionais habilitados, são considerados relevantes para a segurança do trabalhador e do processo produtivo, enquadrando-se no critério de insumo previsto no artigo 3º, inciso 2, da Lei 10.637 de 2002 para a PIS e PASEP e na Lei 10.833 de 2003 para a COFINS. Essa medida busca atender à regulamentação de segurança do trabalho, assegurando a proteção dos funcionários e a eficiência do processo produtivo. Com essa orientação, as empresas do setor podem obter um benefício tributário significativo ao gerar créditos das contribuições a partir das despesas realizadas com inspeções obrigatórias. A decisão reforça a importância da conformidade com normas de segurança e destaca o papel dos laudos técnicos na garantia do bem-estar dos trabalhadores e na obtenção de créditos fiscais. Nossa próxima notícia: a Receita Federal esclarece requisitos para imunidade tributária de empresas públicas. A Receita Federal publicou uma solução de consulta que estabelece os critérios para a concessão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas, com base no julgamento do recurso extraordinário 1320.054 de São Paulo e no parecer PGFN-SEI 15935 de 2021. De acordo com a orientação, a empresa pública precisa cumprir 3 requisitos constitucionais para usufruir da imunidade. O primeiro requisito é prestar um serviço público essencial, o segundo, não distribuir lucros a acionistas privados e o terceiro, não atuar em um ambiente concorrencial. A Receita esclarece que a solução de consulta não serve como meio hábil para declarar o direito à imunidade tributária e que o usufruto desse benefício não depende de um ato formal de reconhecimento prévio. Entretanto, as empresas devem cumprir todas as obrigações acessórias e o cumprimento dos requisitos constitucionais poderá ser fiscalizado a qualquer momento. Esse entendimento visa alinhar a atuação das empresas públicas ao que determina a Constituição Federal de 88, garantindo que apenas as que enquadram nos requisitos estabelecidos possam gozar da imunidade tributária. Nossa próxima notícia: as mudanças nas regras de retenção do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, para serviços com equipamentos. As novas diretrizes esclarecem a alíquota aplicável à prestação de serviços de limpeza com uso de equipamentos. A Receita Federal informou que a prestação de serviços de limpeza que utiliza equipamentos imprescindíveis para a execução dos serviços pode ser classificada como prestação de serviços com emprego de materiais. Essa classificação é definida no parágrafo 7º, inciso 1 do artigo 2º da Instrução Normativa RFB 1234 de 2012. Para que a alíquota reduzida de imposto de renda, o IR, seja aplicada, é necessário que o uso dos equipamentos esteja claramente especificado no contrato ou em planilhas anexas ao contrato, além de estar indicado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. A Receita Federal enfatiza
que, se o custo dos materiais estiver incluído no preço do serviço, apenas por um período determinado, a classificação como serviço prestado com emprego de materiais só será válida durante esse período, desde que os demais requisitos legais sejam cumpridos. Além disso, a Receita esclareceu que, ao determinar as bases de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, sob o regime de lucro presumido, não há diferenciação de percentual sobre a receita bruta para serviços prestados, independentemente de serem realizados com ou sem a responsabilidade de fornecer os materiais, exceto em casos específicos, como serviços hospitalares e de construção civil, onde regras diferenciadas se aplicam. Essas orientações visam garantir maior clareza e conformidade nas obrigações fiscais das empresas prestadoras de serviço. Nossa próxima notícia: as novas diretrizes sobre retificação de saldo de créditos de PIS, PASEP e COFINS em decisão judicial. Alterações esclarecem a incidência do PIS, PASEP e COFINS sobre créditos gerados em decorrência de decisões judiciais. A Receita Federal divulgou novas orientações sobre a retificação de saldos de créditos da não cumulatividade da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS, resultantes de decisões judiciais transitadas em julgado. Essas mudanças se referem à exclusão do ICMS, destacado nas notas fiscais da base de cálculo das contribuições, e a aplicação da taxa Selic para a correção dos valores. Conforme as novas diretrizes, o saldo acrescido na escrituração, oriundo da decisão judicial, não integra a receita bruta da pessoa jurídica e, portanto, não está sujeito à incidência de PIS, PASEP. Isso se aplica tanto ao saldo original quanto ao saldo corrigido pela Selic, que é considerado um ativo fiscal de natureza escritural. Além disso, o uso desses saldos acrescidos para pagamento de PIS, PASEP em períodos subsequentes, bem como para a compensação de outros tributos e ressarcimento, também não se integra à receita bruta, isentando da incidência dessa contribuição. Entretanto, os valores resultantes da correção pela Selic que forem utilizados para o pagamento do PIS/PASEP em períodos futuros são considerados receita nova, portanto, sujeitos à tributação. Essas novas diretrizes visam proporcionar maior clareza e conformidade nas obrigações tributárias das empresas. Nossa próxima notícia: ajustes na incidência da COFINS em créditos decorrentes de decisões judiciais. A Receita Federal esclarece novas regras para a utilização de créditos da COFINS em decorrência de decisões judiciais. A Receita Federal também atualizou suas orientações sobre a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, em relação à retificação de saldos de créditos de não cumulatividade, conforme decisões judiciais transitadas em julgado. Essas orientações estabelecem que a recomposição do saldo dos créditos resultante da exclusão do ICMS da base de cálculo e a aplicação da Selic para correção não afetam a receita bruta da pessoa jurídica, isentando os saldos acrescidos da incidência da COFINS. Assim como no caso do PIS/PASEP, a utilização do saldo acrescido para pagamento da COFINS em períodos subsequentes para compensação ou ressarcimento não integra a receita bruta. No entanto, valores resultantes da correção pela Selic são considerados receita nova e, portanto, estão sujeitos à incidência da COFINS. Essas mudanças visam assegurar uma melhor conformidade tributária e proporcionar segurança jurídica para as empresas ao lidarem com seus créditos tributários. A nossa próxima notícia: os impactos das decisões judiciais nas contribuições sobre o lucro líquido. Novas orientações da Receita Federal abordam a incidência da CSLL em decorrência de créditos de PIS, PASEP e a COFINS. A Receita Federal também esclareceu a situação referente à contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, em relação à retificação dos saldos de créditos da não cumulatividade. De acordo com as novas diretrizes, valores que anteriormente integravam custos e despesas da pessoa jurídica e que agora são recuperados devido a decisões judiciais transitadas em julgado, devem ser considerados para a incidência da CSLL. Entretanto, a CSLL não incidirá sobre os valores apurados com base na Selic, que foram utilizados para a correção dos saldos recompostos. Essas orientações visam oferecer maior clareza para a tributação de empresas em relação à recuperação de créditos tributários. Nosso próximo tema:
Novas diretrizes sobre a incidência do IRPJ em créditos de PIS, PASEP e ACOFINS. A atualização da Receita Federal aborda a aplicação do IRPJ sobre saldo de créditos em decorrência de decisões judiciais. Por fim, a Receita Federal trouxe esclarecimentos sobre a incidência dos impostos sobre a renda da pessoa jurídica, o IRPJ, em relação aos saldos de créditos da não cumulatividade da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS, resultantes de decisões judiciais transitadas em julgado. Os valores recuperados, que anteriormente faziam parte dos custos e das despesas da pessoa jurídica, devem ser considerados na base de cálculo do IRPJ. Entretanto, não haverá incidência do IRPJ sobre valores que foram apurados com base na Selic, utilizados para corrigir os saldos. Essas diretrizes visam aumentar a clareza e a segurança jurídica para as empresas no gerenciamento de seus créditos tributários. Nosso próximo tema, as atualizações sobre benefício fiscal do PERSE, requisitos e condições de elegibilidade. As novas diretrizes esclarecem a aplicação do benefício fiscal previsto na Lei 14.148 de 2021 para empresas optantes pelo Simples Nacional. A Receita Federal divulgou orientações sobre o benefício fiscal do Programa de Estímulo à Reestruturação do Setor Econômico, PERSE, estabelecido no artigo 4º da Lei 14.148 de 2021, segundo a nova normativa. Este benefício não pode ser aplicado a períodos em que a empresa beneficiária estiver sujeita à tributação pela sistemática do Simples Nacional. Entretanto, as pessoas jurídicas que eram optantes pelo Simples Nacional e foram posteriormente excluídas desse regime, seja a pedido ou de ofício, poderão se beneficiar do PERSE desde que atendam aos requisitos legais estabelecidos. Além disso, a elegibilidade requer que a atividade correspondente esteja devidamente registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ da empresa. A comprovação do exercício regular da atividade pode ser feita por diversos meios, não se limitando à obtenção de receitas ou resultados na competência de março de 2022. Essas diretrizes visam proporcionar maior clareza e segurança jurídica para as empresas ao acessar os benefícios fiscais disponíveis e garantir que os critérios sejam devidamente seguidos para a obtenção de incentivos fiscais. Nosso próximo tema: empresas do Simples Nacional podem economizar com a recuperação de impostos. Estudos revelam que até 95% das empresas optantes pelo Simples Nacional pagam tributos em excesso, criando oportunidades para a recuperação de créditos tributários. Empresas que optam pelo Simples Nacional frequentemente pagam mais impostos do que realmente deveriam, resultando em um desperdício financeiro significativo. Segundo pesquisas, cerca de 95% dessas empresas recolhem tributos de forma indevida, o que gera um grande potencial para a recuperação de valores pagos em excesso. O processo de recuperação de impostos é essencial, pois permite identificar os tributos pagos a mais e buscar a devolução desses valores junto aos órgãos competentes. Essa devolução pode ocorrer por meio de compensações com tributos futuros ou por restituições diretas, proporcionando um alívio financeiro e melhorando o fluxo de caixa das empresas. Vários fatores podem levar ao pagamento indevido de tributos, incluindo enquadramentos fiscais incorretos, interpretações errôneas de normas e erros de cálculo. O principal benefício desse processo é a recuperação de capital que pode ser reinvestido na empresa, aumentando sua competitividade no mercado. A tecnologia se destaca como uma aliada nesse processo. Sistemas automatizados de recuperação de impostos simplificam a identificação de pagamentos indevidos e agilizam as análises fiscais, reduzindo o tempo de respostas e aumentando a eficiência. Esses softwares são baseados em legislações atualizadas e contam com a supervisão de especialistas em contabilidade e direito tributário, proporcionando maior segurança jurídica. Para escolher o melhor sistema de recuperação de impostos, as empresas devem considerar fatores como segurança, confiabilidade, atualização constante, facilidade de uso, suporte técnico especializado e customização. Um sistema bem selecionado pode garantir a eficiência no processo de recuperação, trazendo economia, segurança e agilidade, essenciais em um cenário econômico desafiador. A recuperação dos impostos no Simples Nacional emerge, portanto, como uma ferramenta valiosa para empresas em busca de melhorar sua saúde financeira e alavancar ainda mais os seus recursos. Nossa próxima notícia: soluções tributárias como aliadas durante a reforma tributária.
Com a implementação da reforma tributária no Brasil, tecnologia e ferramentas fiscais serão essenciais para garantir a conformidade e equilibrar o ambiente de negócios. A reforma tributária atualmente, em fase de implementação no Brasil, busca desburocratizar o complexo sistema fiscal do país. O objetivo é simplificar o processo de arrecadação de tributos, uniformizando regras e procedimentos para todos os contribuintes, desde pessoas físicas até grandes corporações. Uma pesquisa da consultoria Deloitte, intitulada Tax do Amanhã, realizada em 2020, destaca a complexidade do sistema atual. De acordo com o estudo, as grandes empresas brasileiras gastam entre 3.000 a 34.000 horas anualmente apenas na gestão tributária, com o tempo de gestão crescendo conforme o faturamento da empresa. Empresas com receita líquida de até 45 milhões gastam cerca de 3.000 horas, enquanto aquelas com faturamento de aproximadamente 7 bilhões ou mais consomem até 34.000 horas. Além disso, a pesquisa revela que 64% dos participantes consideram a tecnologia na área fiscal uma prioridade de investimento, caso houvesse espaço no orçamento, e 20% apontam a otimização de processos como um aspecto importante. Com a proximidade do novo sistema de emissão de nota fiscal, previsto para ser testado em outubro de 2025, e as mudanças técnicas a serem implementadas a partir de 2026, a tecnologia fiscal se torna ainda mais crucial. O período de transição, que se estende de 2026 a 2032, apresenta um desafio adicional: garantir a conformidade fiscal e evitar instabilidades em diversos setores econômicos. As alterações trazidas pela reforma tributária terão um impacto profundo no ambiente de negócios brasileiro. Nesse contexto, soluções tributárias são fundamentais para agilizar processos e assegurar a eficiência das empresas. Essas tecnologias garantem precisão na geração das obrigações acessórias e na apuração dos tributos atuais e dos novos, como CBS, IBS e o IS. A automatização do cálculo de tributos, com base na interpretação da legislação fiscal, otimiza os processos e reduz o risco de erros em comparação ao preenchimento manual. Embora a reforma prometa avanços na desburocratização, é necessário um debate mais profundo sobre as implicações práticas do novo regime fiscal na rotina das empresas e no cenário incerto dos próximos anos. A tecnologia, por meio de soluções tributárias, deve ser considerada uma aliada fundamental para a conformidade fiscal, especialmente ao pensarmos no futuro do sistema tributário brasileiro. Nosso próximo tema, referente à reforma tributária, é a disputa entre a Câmara e o Senado pode atrasar a conclusão da reforma tributária para 2025. A disputa silenciosa entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em torno da reforma tributária pode resultar em uma conclusão apenas em 2025. Essa situação tem gerado preocupações, especialmente em relação ao aumento da alíquota de referência do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, que passou para cerca de 28% na versão aprovada pela Câmara, segundo um estudo do Ministério da Fazenda. Integrantes do Palácio do Planalto notaram a crescente tensão entre as duas casas legislativas, o que poderia adiar a regulamentação da reforma tributária. Além disso, um grupo de senadores está tentando evitar que a deliberação se finalize na gestão do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que deixará o cargo em fevereiro do próximo ano. Alguns senadores admitiram à reportagem do Valor Econômico que consideram segurar a deliberação do texto caso não haja um acordo em torno da versão aprovada por eles e posteriormente confirmada pelos deputados. O relator da matéria do Senado, Eduardo Braga, ao ser questionado, classificou as preocupações como prematuras e afirmou que tudo não passa de especulação. O senador Otto Alencar enfatizou a necessidade de um acordo que seja efetivamente cumprido, uma vez que muitos dos acordos realizados anteriormente não foram respeitados. Volta para lá e se coloca do mesmo jeito que foi encaminhado para o Senado. O Senado não tem sido casa revisora, mas casa revisada, disse ele. Da mesma forma, o coordenador do grupo de trabalho que trata da regulamentação na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, o senador Isalci Lucas, expressou incerteza quanto à votação ainda este ano, dada a quantidade de solicitações de mudança a serem discutidas. O líder da oposição no Senado reforçou que a Casa não deve voltar à proposta sem uma discussão ampla e uma reforma de texto que veio da Câmara. A preocupação com o aumento da alíquota do IVA tem sido um ponto central nas discussões.
Em contrapartida, o relator da regulamentação na reforma tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, acredita que a matéria será votada ainda em 2024, indicando que o tema ainda está em aberto e sujeito a mudanças nos próximos meses. Nosso próximo tema, a Receita Federal inicia nova fase na operação Fonte Não Pagadora. A Receita Federal anunciou o início de uma nova fase da operação Fonte Não Pagadora, oferecendo uma oportunidade de autorregularização e aproximadamente 6 mil empresas até o dia 19 de novembro de 2024. A iniciativa visa evitar penalidades decorrentes de fiscalizações e regularizar pendências fiscais relacionadas ao imposto de renda retido na fonte, o IR-RF. Nessa etapa, a Superintendência da Receita Federal do Brasil, na primeira região fiscal, com sede em Brasília, enviou cerca de 5,9 mil cartas às empresas que declararam retenções na declaração do imposto de renda retido na fonte, DIRF, totalizando 750 milhões em valores cujos os recolhimentos correspondentes não foram localizados nas bases da Receita Federal. Para a autorregularização, as empresas precisam realizar o recolhimento ou o parcelamento das diferenças entre os valores declarados e os não recolhidos, incluindo os acréscimos legais até a data limite de 19 de novembro. As orientações sobre o processo estão disponíveis no texto das cartas enviadas, que foram enviadas para o endereço cadastrado no sistema do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. As inconsistências podem ser consultadas em um demonstrativo anexo à correspondência. As empresas podem verificar a autenticidade das cartas acessando a caixa postal pelo ECAC na página da Receita Federal, clicando em Portal ECAC. Até o momento, nas 3 edições anteriores da operação, foram enviadas um total de 42.608 cartas aos contribuintes, com a taxa de autorregularização aumentando de 13,3% em 2021 para 54,77% em 2023. Na primeira edição de 2024, a conformidade tributária foi aceita por 57,82% dos contribuintes contatados, resultando em autorregularizações que somaram 1,37 bilhão. Para aqueles que não aproveitaram a oportunidade, foram realizados lançamentos totalizando 1,29 bilhão. Nosso próximo tema é o aumento da Selic reflete preocupação com inflação e exige ajuste fiscal, afirma especialista. Em resposta às crescentes pressões inflacionárias e à valorização do dólar, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu de forma unânime elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, passando de 10,50 para 10,75 ao ano. A decisão, que era esperada pelo mercado financeiro, reflete um cenário de incertezas globais, acentuando pela alta do dólar e pelos desafios enfrentados no controle da inflação. O aumento da Selic visa encarecer o crédito e reduzir o consumo, estratégias necessárias para conter a demanda e mitigar a pressão inflacionária no país. Especialista ressalva que a elevação da Selic para 10,75% demonstra a crescente preocupação com a inflação, que já ultrapassa a meta estabelecida. Os riscos, como a desancoragem das expectativas inflacionárias e a resiliência dos serviços, exigem atenção urgente. É fundamental que o governo implemente um ajuste fiscal sério, focado em cortes de gastos, para restaurar a confiança dos investidores e assegurar a sustentabilidade econômica, afirma o especialista. Sem um compromisso firme em relação ao ajuste fiscal, o Brasil pode enfrentar um ciclo vicioso de juros altos e baixo crescimento. A coordenação entre política monetária e a fiscal é mais crucial do que nunca, conclui. Nosso próximo tema, estratégias para uma gestão eficiente de passivos tributários. A gestão de passivos tributários é uma questão de grande importância para empresários, pois vai além de uma simples obrigação legal. É uma estratégia essencial que influencia diretamente a saúde financeira e a sustentabilidade das empresas. Em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e regulado, a adoção de estratégias eficazes para gerenciar esses passivos pode ser a diferença entre uma empresa próspera e outra em dificuldades. A compreensão completa do perfil tributário. O primeiro passo para uma gestão eficaz dos passivos tributários é compreender integralmente o perfil tributário da empresa.
Isso envolve não apenas saber quais tributos são devidos, mas também entender as particularidades das legislações pertinentes e como elas impactam as operações. Auditorias tributárias periódicas podem identificar áreas de risco e oportunidades de economia fiscal. O próximo tópico é o planejamento tributário proativo. Um planejamento tributário proativo é fundamental para antecipar e mitigar passivos. Esse planejamento deve incluir uma análise das operações e estratégias de negócios à luz da legislação tributária, buscando formas de estruturar as atividades para minimizar a carga tributária. É essencial revisar regularmente esse planejamento para adaptá-lo às mudanças na legislação, jurisprudência e nas operações da empresa. Próximo tópico, ainda em planejamento, é o aproveitamento de incentivos fiscais. Os empresários devem estar atentos aos diversos incentivos fiscais oferecidos por governos em diferentes níveis, que visam fomentar investimentos em áreas específicas e atividades inovadoras. A avaliação da aplicabilidade desses incentivos no contexto da empresa pode resultar na redução significativa dos passivos tributários. Nosso próximo tópico, ainda em planejamento tributário, é a gestão de fluxo de caixa para obrigações tributárias. Uma gestão eficiente do fluxo de caixa é crucial para garantir que a empresa tenha os recursos necessários para cumprir suas obrigações tributárias quando elas se tornam exigíveis. Isso inclui a implementação de previsões de fluxo de caixa que considerem as saídas tributárias e a reserva de fundos para esse fim. Técnicas como o pooling de caixa podem otimizar a disponibilidade de recursos. Negociação e regularização de dívidas tributárias. Quando os passivos tributários se acumulam, a negociação com as autoridades fiscais pode ser uma estratégia eficaz. Muitos governos oferecem programas de parcelamento ou redução de multa e juros para dívidas tributárias, proporcionando uma oportunidade para regularizar a situação fiscal. Abordar essas negociações com preparação e uma compreensão clara das opções disponíveis é fundamental. Essas estratégias são essenciais para que as empresas possam não apenas evitar problemas fiscais, mas também utilizar a gestão de passivos tributários como uma ferramenta para fortalecer sua posição financeira e competitiva no mercado. E assim concluímos o nosso podcast tributário de hoje. Não esqueça de seguir a Cortex nas suas redes sociais, compartilhe nosso podcast com seus clientes e amigos, visite o nosso site, se inscreva também no nosso canal do YouTube, Cortex Créditos Tributários, onde tem conteúdo e informações de qualidade para você ficar atento no que pode impactar o seu negócio. O interessante também do nosso canal do YouTube é que diversas dessas notícias que aqui a gente apenas narra a notícia, no nosso canal do YouTube a gente vai explicar um pouco mais, falar como isso pode impactar positivamente o fluxo de caixa da sua empresa. Então, uma ótima noite para vocês, excelente semana e até o próximo Tributário hoje, na segunda-feira que vem, às 20 horas.